Você já pensou estar numa situação em que, de repente, todas as luzes do mundo se apaguem? Não por alguns minutos, mas por horas. As ruas, antes vivas e iluminadas, agora mergulhadas em um silêncio pesado, cortado apenas pelo som distante de sirenes e passos apressados. Você pega o celular, sem sinal, tenta ligar o rádio, estática. O único som audível é uma transmissão intermitente de uma frequência amadora. Do lado de fora, as cidades parecem adormecidas, mas há um desconforto no ar. É como se todos soubessem que algo está prestes a acontecer. Você olha para o céu. Não há estrelas, nenhum avião, nenhuma luz distante. Apenas a escuridão e um silêncio que pesa sobre o peito. E então, uma pergunta surge. Se isso acontecesse hoje, você estaria preparado? Este não é um roteiro de ficção. Há milênios, textos antigos falam sobre dias como este, momentos em que o mundo, de repente, mudaria para sempre. Profecias, visões, advertências que atravessaram gerações e que muitos escolheram ignorar. Mas, e se estivermos mais próximos do que imaginamos? E se enquanto você assiste a este vídeo, a contagem regressiva já estiver correndo e o último minuto já tiver começado? Neste vídeo você irá entender o que pode estar por vir, mas para isso precisamos voltar ao início, ao momento em que as primeiras profecias começaram a desenhar o que, talvez, seja o nosso futuro. Muito antes da eletricidade, antes das cidades, antes até mesmo dos impérios que conhecemos, já havia vozes anunciando um final. Textos gravados em pedra, escritos à mão em pergaminhos, passados de geração em geração. Alguns falavam de um dia de juízo, outros de um tempo de trevas. E alguns descreviam com detalhes um futuro tão sombrio que parecia impossível de imaginar. Na Bíblia, o profeta Daniel, séculos antes de Cristo, descreveu visões de reinos que surgiriam e cairiam, até a chegada de um último governo mundial. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, falou sobre selos, trombetas e taças de julgamento, descrevendo catástrofes que mudariam o curso da humanidade para sempre. Jesus, em Mateus 24, alertou sobre guerras e rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos, e disse que seriam apenas o começo das dores. Mas não foram apenas as escrituras cristãs. Os maias tinham o seu calendário que apontava para um ciclo de término e renovação. Profetas islâmicos também falaram de um fim dos tempos, marcado por conflitos e pela vinda de um governante mundial. E povos indígenas, em diferentes continentes, guardaram histórias de um tempo da grande mudança, quando o equilíbrio da Terra seria quebrado. O que impressiona é que, apesar das distâncias culturais, geográficas e temporais, muitos desses relatos compartilham elementos semelhantes: uma crise global, a ascensão de um líder único, mudanças drásticas no clima e na Terra, e uma transformação na forma como a humanidade vive, negocia e sobrevive. Coincidência? Essas mensagens, vindas de diferentes lugares e épocas, formam um mosaico de advertências. Ao observarmos diferentes culturas ao longo da história, percebemos que, mesmo sem conhecerem a Bíblia, todas carregam em si a intuição de que haverá um tempo de ajuste de contas. Isso acontece porque o próprio Deus gravou no coração do homem uma lei moral, um senso de justiça que aponta para um dia de juízo. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, é impossível ignorar. Algo mudou. As profecias falavam sobre guerras e rumores de guerras. E nunca na história recente tantas nações estiveram em tensão simultânea.
Conflitos armados explodem em diferentes partes do planeta, enquanto potências militares se encaram, ameaçando-se com armas capazes de destruir cidades inteiras em segundos. O clima, antes previsível, tornou-se imprevisível e implacável. Ondas de calor recordes, tempestades históricas, secas severas e enchentes devastadoras, tudo em um espaço de tempo cada vez menor. Para alguns, é apenas a consequência do descuido humano com o meio ambiente. Para outros, é exatamente o que os textos antigos descreviam: a criação gemendo em dores de parto. No Brasil de hoje, que todo cuidado é pouco, se é que vocês me entendem, vou colocar imagens antigas ou imagens engraçadas para ilustrar esse tópico. A degradação moral, outro sinal descrito há milênios, tornou-se visível em escala global. Valores antes considerados pilares da sociedade agora são relativizados ou ridicularizados. O que era impensável há poucas décadas, hoje é celebrado. O certo e o errado se misturam, e a verdade parece ter se tornado uma questão de opinião. Mas talvez o sinal mais intrigante seja a tecnologia. O livro do Apocalipse fala sobre um sistema em que ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca específica. Há poucos anos isso parecia improvável. Hoje, vivemos cercados por identidades digitais, pagamentos por aproximação, criptomoedas e sistemas que rastreiam cada transação em tempo real. A ideia de um controle econômico global não é mais ficção, é um projeto em andamento. E tudo isso é acompanhado por algo ainda mais perigoso: o poder da informação, ou melhor, o poder da manipulação da informação. Através das redes sociais e plataformas digitais, ideias, crenças e comportamentos são moldados em larga escala, muitas vezes sem que percebamos. Se um dia houver um discurso único, um comando central, quantos estariam dispostos a segui-lo sem questionar? Para muitos estudiosos das profecias, não se trata de se essas coisas vão acontecer, mas de quando elas chegarão ao ponto de não retorno. Olhando para as manchetes dos últimos anos, é impossível não traçar paralelos. Guerras, pestes, desastres naturais, crise moral, avanços tecnológicos de controle. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Coincidência? Ou sinais claros de que estamos vivendo os dias previstos por aqueles que escreveram há milhares de anos? Mas, e se tudo isso fizer parte de algo ainda maior? Algo planejado para enganar e fazer com que, quando o momento decisivo chegar, poucos percebam o que realmente está acontecendo? Imagine, um mundo à beira do colapso. Uma crise global, econômica, política e social, tão intensa que as nações clamam por uma solução imediata. E, no meio do caos, surge alguém, um líder carismático, eloquente, capaz de falar para multidões e fazer com que cada palavra pareça pessoal. Ele não impõe, ele convence, ele não ameaça, ele promete. Sob sua liderança, nasce um novo sistema, uma economia digital unificada, sem papel moeda, sem fronteiras financeiras. Todas as transações passam por um controle central. É prático, é seguro, é obrigatório. Mas logo, a promessa de segurança revela o seu preço. Para comprar ou vender, é preciso estar registrado no sistema. E para estar registrado, é necessário portar uma marca. Sem ela, não há acesso ao comércio, à saúde, à educação, nem ao direito de existir. Enquanto isso, conflitos se acendem em diferentes partes do globo. Alianças se quebram. Armas de destruição em massa são exibidas como advertência. A tensão cresce, até o ponto de ruptura. Mas então, a máscara cai. O mesmo líder que prometeu paz, agora exige submissão total. Ele se opõe a tudo o que é sagrado, se declara como Deus e exige adoração.
Esse é o último ato. Não há mais sutilezas. A profecia vai chegando ao seu ponto final. E cada pessoa, sem exceção, terá que escolher: seguir o sistema ou resistir, mesmo que isso custe a vida. Quando a escuridão parecer invencível, quando o domínio do anticristo alcançar cada canto da terra, quando a esperança humana estiver esgotada, então algo acontecerá. Num instante, num piscar de olhos, o céu se abrirá, a trombeta soará, e os que pertencem a Cristo serão arrebatados, retirados deste mundo para encontrá-lo nas nuvens. Será súbito, será irresistível, e para aqueles que ficarem, o juízo final se aproximará. Então virá o momento que mudará tudo para sempre. O próprio Senhor Jesus descerá do céu com poder e grande glória, não como o cordeiro que foi morto, mas como o leão que vem reinar. Diante dele, o anticristo, a besta e o falso profeta não terão defesa. Com o sopro de sua boca, Cristo os derrotará, lançando-os vivos no lago de fogo, onde serão atormentados para todo sempre. Não haverá exércitos capazes de resistir. Não haverá tecnologia capaz de impedir. A terra tremerá, o céu se encherá de luz, e todo joelho se dobrará. A história humana, marcada por guerras, enganos e dor, chegará ao seu verdadeiro fim, e começará o milênio, um reino de justiça, paz e vida eterna sob o governo de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se essa mensagem falou com você, apoie o canal e se inscreva. Assim, juntos podemos continuar trazendo novos vídeos para você. Que Deus te abençoe.